Olá, seja bem-vinda ao canal que te ajuda a ser leve por dentro e por fora. Aqui você aprende como emagrecer definitivamente através do equilíbrio hormonal. Eu sou Cíntia Barros, médica endocrinologista, especialista no tratamento do sobrepeso e obesidade há 10 anos. Hoje nós vamos conversar sobre a importância da saúde intestinal para o emagrecimento. Como alcançar essa saúde intestinal? Como fazer o seu intestino funcionar bem para que você possa ter mais saúde, ter uma nutrição mais adequada e, é claro, manter o seu peso bem equilibrado. Então, vem comigo! Mas antes da gente continuar, eu quero te convidar a clicar aqui embaixo, deixar o seu joinha, deixar o seu like, para que a gente possa divulgar esse trabalho para mais pessoas e, é claro, não deixa de compartilhar. Compartilha com sua família, com seus amigos. Eu tenho certeza que o conteúdo de hoje vai ajudar você e muitas outras pessoas, tá certo? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre saúde intestinal e qual a importância de manter o intestino funcionando bem para o equilíbrio do peso. Você sabia que seu intestino é chamado de segundo cérebro? Isso mesmo. Sabe por quê? Porque no nosso intestino há ali presente mais de 100 milhões de neurônios. Então não acha que neurônios é só na cabeça, não. Neurônios, mais de 100 milhões estão presentes no seu intestino, produzindo neurotransmissores, produzindo hormônios, se comunicando, ativando todo o peristaltismo, toda a digestão, toda a absorção de nutrientes, comunicando através de hormônios, se comunicando com o cérebro. Então, o intestino é chamado de segundo cérebro. Por isso que quando a pessoa está, por exemplo, chateada, triste, não tá legal, muitas vezes as pessoas falam assim, ai, fulano tá enfesado, nossa, fulano é tão enfesada. Você sabia que esse termo enfesado, enfesada, vem literalmente de cheio de fezes? Porque os observadores, né, e a sabedoria popular notou que as pessoas, quando não estão com o intestino funcionando bem, elas ficam naturalmente mal-humoradas e, portanto, enfesadas, cheias de fezes, com mau humor, sabe? Chateadas da vida. E tem total sentido, justamente porque o nosso intestino tem milhões e milhões de neurônios. Esses neurônios, eles se comunicam diretamente com o nosso cérebro e se o intestino não funciona bem, vai comunicar não coisas boas, né, para o nosso cérebro, e isso acaba deixando a pessoa ansiosa, deixa a pessoa mal-humorada, mais chateada, com o pavio mais curto, não é? E muitas vezes é porque o intestino não está funcionando bem. Tem pessoas que são mais sensíveis, inclusive, que quando o intestino não tá legal, elas começam a ter enxaqueca, tem gente que fica meio tonta, se sente mal, fica sem energia, enfim. Um intestino que não funciona bem pode gerar várias consequências, vários sintomas, e eu te garanto que também vai influenciar no ganho de peso. Claro, o intestino ele é um órgão extremamente importante para a absorção dos nutrientes, para a produção de hormônios que são considerados hormônios de saciedade, que sinalizam para o intestino de que, ó, tá bom, já comeu o suficiente, não precisa comer mais. Então, essa saciedade, que é central, é hipotalâmica, mas tem neurotransmissores ali, ó, comunicando, dizendo que tá bom, que não precisa comer mais. E esses neurotransmissores são produzidos no intestino. Então, você precisa ter o intestino funcionando bem para que esse órgão possa produzir hormônios adequadamente e assim sinalizar bem para o seu cérebro para que você consiga manter um peso equilibrado e manter a sua saúde intacta. Com esse vídeo de hoje, você vai aprender como melhorar a sua saúde intestinal, como aumentar a produção dos seus hormônios da saciedade e que vão te ajudar a emagrecer. Você vai aprender como melhorar a sua digestão, como melhorar a absorção de nutrientes para que você possa ter muito mais saúde. Olha, o primeiro ponto para que você tenha mais saúde intestinal, para que seu intestino funcione bem e assim você consiga controlar o peso com muito mais facilidade, a orientação número 1 é dormir bem. Isso mesmo, dormir bem, dormir adequadamente. Aí você pode parar para pensar assim,
Dormir bem? Mas, doutora Cíntia, o que tem a ver dormir bem com saúde intestinal? Não tô entendendo. O que tem dormir bem com o intestino funcional? Olha, tem muito a ver. Sabe o que acontece? Quando você dorme bem, quando você dorme à noite, não é de dia, porque de dia não é a mesma coisa, tá? A gente precisa realmente dormir no período da noite, que é quando a gente produz os hormônios adequados da noite, e isso vai garantir a nossa saúde. Então, dormir bem significa dormir à noite, significa dormir pelo menos 7 horas por noite. Claro, tem pessoas que precisam mais, tem pessoas que precisam menos, mas a média para um adulto são 7 horas por noite. Precisa dormir no escuro para a gente conseguir produzir a melatonina. Então, se você dorme com a janela aberta, entrando a luz do poste, a luz de lá de fora, ou se você dorme com a lâmpada acesa, que é pior ainda, ou dorme com a televisão ligada, você não consegue produzir a quantidade adequada de melatonina. E essa melatonina, ela vai interferir bastante na sua microbiota, que é a sua flora intestinal, flora de bactérias que colonizam o seu intestino. Eu não sei se você sabe, mas no nosso intestino tem mais de 2.000 tipos de bactérias diferentes. Bactérias, lactobacilos, formando essa microflora, essa microbiota. Então, nosso intestino, boa parte dele, é composto de bactérias. E essas bactérias, elas são extremamente úteis para quebrar, para absorver o alimento, né? Quebrar os nutrientes, absorver os nutrientes. Ela é muito importante na ajuda da produção hormonal. Então, assim, essa microbiota, ela faz uma barreira de proteção para o nosso intestino. Enfim, são muitos papéis importantes, né? Tanto da questão nutricional como na questão da imunidade também. A nossa microbiota, ela nos ajuda a manter o nosso sistema imunológico intacto para que a gente assim tenha mais saúde e facilita sim a manutenção de um peso adequado. Então, quando a gente dorme bem, quando a gente dorme à noite, pelo menos 7 horas, quando a gente não dorme muito tarde, porque dormir tarde é muito ruim para a saúde. Se você me acompanha aqui, você vai ver eu falando diversas vezes, porque esse é um ponto que realmente me preocupa. A gente tem visto nas pesquisas que as pessoas em geral, elas têm dormido cada vez menos. O brasileiro, ele tem dormido menos, ele tem ficado mais tempo na internet, mais tempo nas redes sociais. Tem estudos que chegam a falar que o brasileiro fica 9 horas ali assistindo séries, filmes, jornal, na mídia social, no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, enfim. Tendo ali o contato com esse mundo virtual em torno de 9 horas, gente, é muito tempo. Ao mesmo tempo, cada vez menos as pessoas têm dormido, né? Cada ano que passa, cada década que passa, as pessoas dormem menos. Isso interfere muito na saúde, isso diminui bastante a produção de vários hormônios, especialmente a melatonina, o GH também, que é produzido principalmente à noite. Isso interfere sim na nossa microbiota, diminui a qualidade da nossa microbiota. E quando a nossa microbiota não está bem, não está adequada, quando é que a gente considera uma microbiota adequada? É quando os micro-organismos que são do bem, são micro-organismos que nos favorecem, eles estão em quantidade menor do que os micro-organismos que tem sim no nosso corpo, mas são patogênicos, estimulam doença e não saúde. Então, quando a nossa microbiota está em desequilíbrio, ou seja, essas bactérias nocivas para a saúde estão em maior quantidade do que as do bem, né? Vamos chamar assim. Então a gente entra em uma desbiose, em um desequilíbrio, e isso vai repercutir bastante na nossa saúde intestinal e, consequentemente, na nossa saúde como um todo, com desregulação, inclusive aumento da sensação da fome. Então, muitas vezes as pessoas têm aquela sensação toda hora de que tá com fome, e muitas vezes é porque o intestino não está funcionando bem, não está absorvendo os nutrientes de forma adequada, o intestino não está conseguindo produzir os hormônios da saciedade adequadamente. E aí a gente precisa parar um pouco,
a gente precisa parar um pouco e ver como é que está o funcionamento desse intestino. Ele é muito importante, sabe? O intestino é um órgão extremamente importante para a nossa saúde e para você que quer perder peso, ter um intestino funcionando adequadamente é algo essencial. Tá, mas voltando aí um pouquinho, se dormir bem é importante, dormir 7 horas, dormir o mais cedo possível. Eu gosto de falar para os meus pacientes que o máximo que a gente deveria ir para a cama é às 22 horas, para que entre 22, 22h30, no máximo às 23 horas a gente estivesse dormindo, né? Mas tem gente que fala assim, ai doutora, eu até queria dormir bem, queria dormir cedo, mas eu simplesmente tenho insônia, eu não consigo, não sinto sono, vou pra cama, não consigo dormir, o que é que eu posso fazer? E aí eu falo assim, olha, procura na internet higiene do sono, coloca lá no Google, né, em alguma plataforma, higiene do sono, e você vai ter várias ideias. Mas eu vou te passar aqui nesse vídeo algumas ideias. Olha, se você ainda não deu a sua curtida, dá a sua curtida aqui agora, porque essas ideias que eu vou te passar com certeza vão ajudar muitas pessoas a dormir melhor. Olha, a primeira estratégia é o seguinte: desliga o interruptor da luz central da sua casa 1 hora antes do horário que você estabeleceu para dormir. Então, assim, se você escolheu, olha, a partir de agora eu entendi que a noite eu produzo hormônios, que os hormônios da noite são diferentes dos hormônios do dia, eu preciso produzi-los para ter saúde, para ter equilíbrio de peso. Então tá, então eu vou botar meu limite para dormir 22, 22h30, como eu falei, no máximo 23. Mas vamos pensar que você tá bem comprometido, quer muito perder peso, quer muito ter saúde, vai lá e coloca 22 horas é o meu limite para perder peso. Pois bem, 1 hora antes, às 21 horas, desliga a luz. Deixa um abajurzinho, deixa uma lamparinazinha, uma croicazinha, ou simplesmente você acende a luz de um cômodo e fecha a porta o máximo possível para ficar só, sabe, aquela penumbrazinha no ambiente onde você se encontra. Quando você reduz essa luminosidade, o seu cérebro, a sua glândula pineal, ela já vai começar a liberar um pouco de melatonina. Isso vai fazer com que a sua musculatura comece a relaxar e daqui a pouco você vai começar a sentir sono e isso vai facilitar bastante esse soninho um pouco mais cedo. Uma outra estratégia que você pode lançar mão é o uso da aromaterapia. Eu não sou especialista em aromaterapia, mas tenho algumas amigas que trabalham com isso, tenho uma amiga que tem doutorado em aromaterapia, e eu te digo que quando bem usado, é uma estratégia bastante útil. Então a gente sabe que o óleo essencial, por exemplo, de lavanda, é um óleo que relaxa, que acalma, né? Deixa a gente mais tranquilo, mais calmo, e isso facilita bastante o pegar no sono, começar o sono. Então você pode comprar um difusor, se você não quiser gastar, não estiver podendo comprar um difusor, por exemplo, porque com o difusor você vai colocar água, vai colocar lá as gotinhas, né? 3 gotinhas, 4, depende da essência, mas na essência tem a indicação de quantas gotas você deve usar. E aí você coloca a sua essência e fica inalando ali naquele ambiente, né? Aquela lavanda, isso já vai te ajudar. Se você não quiser comprar, você pode colocar algumas gotinhas debaixo do travesseiro, 2 gotinhas, não precisa ser muito, 1 ou 2 gotinhas, que já vai dar aquele cheirinho da lavanda, você já vai sentir o efeito da lavanda acalmando e, né, facilitando essa indução do sono. Outra coisa que você pode fazer é, nessa 1 hora antes de dormir, fazer atividades mais lúdicas, atividades que acalmam a mente, como, por exemplo, escrever um diário, fazer a leitura de um livro agradável, ouvir uma música mais calma, uma música clássica, conversar com a família, fazer uma atividade doméstica assim mais light, tipo, lavar aqui um pratinho, organizar aqui as roupas que vai passar no dia seguinte, enfim, fazer algo mais leve, né? Você pode fazer uma meditação, você pode fazer a oração, enfim, coisas que te acalmem, organizar a sua agenda para o dia seguinte, de repente, organizar, ver a roupa que você vai vestir no dia seguinte,
Enfim, fazer algo mais tranquilo, que não envolva telas, tá? Que essa é a outra estratégia que eu vou passar para você. Se você quer dormir às 22 horas, 21 já tem que cortar a tela. O que é isso, cortar a tela, Cíntia? Desligar a televisão, desligar o tablet, desligar a televisão. 1 hora antes de dormir, você já deve se livrar das telas. Porque aquela luz azul das telas, as ondas, né, eletromagnéticas que vêm com as telas, elas estimulam o cérebro, elas não relaxam. Aí tem gente que fala assim, mas eu sinto sono, eu até durmo quando eu tô assistindo televisão. Olha, não é um sono profundo, não é um sono verdadeiro que vai te descansar, sabe? Porque com a irradiação daquela tela, você não consegue produzir adequadamente a melatonina. Então, é necessário sim desligar a televisão. Sei que não é fácil, principalmente quem gosta de ficar até altas horas na televisão, mas saiba, não posso negar para você, se você fica até altas horas na televisão, achando, tô me desestressando, tô me relaxando, tô aqui acalmando minha mente, não pensa assim, tá? Porque a tela, ela não vai acalmar, ela vai, pelo contrário, só estimular o seu cérebro, impedir com que você durma adequadamente, entre no sono profundo, e essa televisão tá com certeza contribuindo para esses quilinhos extras que você está querendo se livrar. Então, menos TV, menos tela, mais descanso, melhor sono, e isso vai influenciar demais na sua saúde, e isso vai influenciar na sua microbiota para que seu intestino funcione bem melhor. Uma outra alternativa que também você pode lançar mão é o uso de chás. Tem chás que são calmantes, como valeriana, erva cidreira, camomila, né? São chás que você, de repente, pode tomar meia xícara, uma xícara no máximo, à noite, e isso pode facilitar o seu sono. Então, a saúde intestinal depende de um sono de qualidade. O segundo ponto, para que a gente possa garantir a nossa saúde intestinal, é uma digestão saudável. O sistema digestivo, ele tem uma função de quebrar os nutrientes e absorver esses nutrientes. Esses nutrientes, eles são essenciais para a nossa saúde, são essenciais para a produção hormonal, são essenciais para levar energia para o nosso corpo, energia para as nossas células. Esses nutrientes são essenciais para o reparo celular, né, para a renovação das nossas células. Então, a gente não conseguiria sobreviver muito tempo sem uma nutrição adequada. E essa nutrição adequada, ela também é muito importante para o controle do peso. E o que a gente pode fazer para ter uma digestão melhor, uma digestão que funcione de verdade, uma digestão de qualidade. Eu vou te falar algumas orientações, algumas estratégias, anota aí para você não esquecer e começa a praticar. Depois coloca aqui nos comentários o que aconteceu, como você ficou. Tenho certeza que você vai passar aqui depois para dizer, olha, doutora, depois que eu comecei a fazer isso, minha digestão melhorou, meu peso começou a reduzir, realmente está sendo algo bem bacana para minha saúde. Olha só, vamos lá. Primeiro, crie o hábito de raspar a sua língua todos os dias quando você acorda. O que é que acontece? Durante a noite, a gente acaba acumulando toxinas, bactérias, principalmente na nossa língua. Então, criar o hábito de raspar a língua em jejum vai te ajudar a se livrar dessas toxinas, dessas bactérias, e isso vai já facilitar um pouco mais o seu processo de digestão. Uma outra coisa que você pode fazer que vai te ajudar muito é criar o hábito, de beber água em jejum. A minha recomendação é, se você não tem nenhum problema de coração, de fígado, de rim, se você não tem nenhuma doença que causa edema, né, excesso de líquido corporal, não, meu rim funciona bem, meu coração funciona bem, então eu te recomendo que todos os dias em jejum você beba meio litro de água, isso mesmo, meio litro de água. Precisa beber um meio litro de água de vez? Não, você pode beber um copo de 250, dá uns 10 minutinhos, bebe mais um outro copo, mas complete esses 500 ml de água em jejum. Se você quiser, pode botar umas gotinhas de limão também, tem gente que gosta de colocar. E isso já vai preparar o seu corpo, o seu estômago, o seu intestino
para receber o café da manhã. Você já começa o dia se hidratando. Lembre que a hidratação acelera o metabolismo. Então, beber água em jejum, não é que a água em jejum vai te emagrecer, mas a água em jejum, junto com as estratégias de exercício, de alimentação adequada, de controle do estresse, vai sim contribuir para o seu processo de emagrecimento saudável e vai melhorar bastante a sua saúde intestinal. Então, beber 500 ml de água em jejum, espera meia horinha, toma seu café da manhã. Depois de 1h30, mais ou menos, do café, você já pode beber água abundantemente. Calcula isso, pega seu peso, multiplica por 35 ml e você vai encontrar o total de água que você deve beber por dia. Isso vai garantir também que você tenha uma melhor saúde intestinal. Uma outra estratégia para que seu intestino funcione bem é mastigar bem os alimentos. A gente vai fazer um outro vídeo falando só sobre isso, porque esse é um tema extremamente importante. Mas eu já te adianto que separar 20 minutinhos para as refeições, aí você fala, mas eu não tenho tempo. Olha, você tem que ter tempo para você, não é? A gente trabalha, mas a gente precisa ter tempo para a gente, para a nossa saúde. E você vai estar fazendo muito bem para a sua saúde, para o seu intestino, para o seu controle de peso. Separar 20 minutos para o café, 20 minutos para o almoço, 20 minutos para a sua janta. Para que você possa sentar na mesa, colocar seu prato e começar a comer devagar. Sinta o sabor do alimento, sinta o cheiro do alimento. Mastigue esse alimento, só engula esse alimento quando ele estiver muito bem mastigado. Quando você faz isso, você já vai estimulando o seu intestino a começar a produzir os hormônios da saciedade. Uma outra orientação é que você sempre comece a sua alimentação pelo cru. Então, no café da manhã, você deve começar pela fruta. No almoço, você deve começar pela salada crua. Por que isso? Porque o cru, tanto a fruta quanto a salada, o legume cru, ele é de muito fácil digestão, então ele vai chegar no seu intestino mais facilmente, mais rapidamente. E quando esse alimento chega no intestino, seu intestino começa a produzir, três hormônios que são chamados de hormônios da saciedade. Esses 3 hormônios que são a colecistocinina, o GLP-1. GLP-1 é a mesma substância que tem nas canetinhas, nas famosas canetinhas para emagrecimento. Elas são análogos desse GLP-1 que você já produz naturalmente no seu intestino. E o peptídeo YY. Pois bem, essas 3 substâncias, esses 3 hormônios, eles vão cair na corrente sanguínea e vão chegar no seu hipotálamo, te dando saciedade para que você não precise comer muito. Então, começar pelo cru, mastigar bem, separar 20 minutinhos para comer, vai aumentar os seus hormônios da saciedade e isso vai te ajudar no controle do seu peso. Uma alimentação mais rica em frutas, vegetais, cereais integrais, nozes, castanhas, é uma alimentação adequada para a saúde intestinal. Quanto menos industrializado e quanto mais alimentos in natura, mais seu intestino vai funcionar bem e mais, lembre-se, você vai controlar melhor o seu peso. Então, é o que a gente fala, né? Descascar mais, desembalar menos. Isso vai facilitar bastante a vida do seu intestino para que ele funcione bem, para que ele produza os hormônios da saciedade adequadamente, para que você tenha mais saúde, para que você tenha um peso muito mais equilibrado. E para terminar, a minha terceira estratégia que eu vou passar para você, além de dormir bem, além de melhorar a sua digestão, né? Quando você melhora a sua digestão, quando você dorme bem, você já viu que seu intestino começa a funcionar melhor. E a nossa terceira estratégia e última, para melhorar a sua saúde intestinal e te ajudar a emagrecer com saúde, é aposte nas fibras. Isso mesmo. As fibras são moléculas, são substâncias que não são digeríveis pelo corpo humano. Então, elas absorvem a água dentro do tubo intestinal, elas aumentam o volume do conteúdo intestinal e vão ajudar a formar as fezes. Então, essas fibras, elas têm um papel muito, muito importante para a manutenção da nossa microbiota. É como se essas fibras elas fossem verdadeiros alimentos que estão ali alimentando e favorecendo
a nossa microbiota, especialmente a microbiota de bactérias chamadas bactérias do bem, sabe? Bactérias que vão te ajudar a processar melhor os alimentos, a melhorar a sua nutrição, a microbiota que vai te ajudar a produzir os hormônios adequadamente. Pois bem, então essa fibra, ela é muito, muito importante para a nossa saúde. Além do que, a fibra, ela junto com o alimento que a gente está ingerindo, com aqueles nutrientes, ela diminui a absorção da glicose. E esse é um efeito que é muito legal. Porque quando a gente come carboidrato, qualquer carboidrato, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu só como pão integral. Tá, mas o pão integral é um carboidrato, tem glicose, as frutas têm glicose, tem frutose, o arroz, a aveia, o trigo, enfim. Todos os carboidratos, eles formam a glicose, vão produzir glicose no nosso corpo, vão aumentar a glicose. E lembre-se, todas as vezes que a gente tem um pico de glicose, a gente tem em seguida um pico de insulina. E esses picos de insulina ao longo do dia é que favorece o ganho de peso. Então, a fibra, ela tem algo super interessante, que é diminuir a absorção da glicose, né? Ela diminui esses picos de glicose. E a gente vê isso muito na prática, os nossos pacientes que começam a colocar a fibra, que pode ser a chia, a linhaça, a aveia, o gergelim, as sementes em geral. Lembre-se que os vegetais, eles são ricos em fibras, então os feijões têm bastante fibra, a lentilha, a ervilha, o próprio feijão, o grão de bico também é rico em fibra, as frutas têm bastante fibras, as verduras, as folhas, né, que a gente usa nas saladas. Então, os vegetais, lembra que animal não tem fibra, né? Nenhum produto animal tem fibra, mas os produtos vegetais, eles são riquíssimos em fibras e essas fibras vão diminuir esses picos de glicose, consequentemente diminuir esses picos de insulina, e isso vai favorecer nossa saúde intestinal, fazer com que o intestino funcione melhor por conta desse volume fecal que a fibra faz, e vai favorecer a perda de peso por conta desse melhor controle da glicose. Então, essas são estratégias que vão te ajudar a ter mais saúde intestinal, mas pode ter certeza que também vai te ajudar a ter um melhor controle do peso. E aí, me conta, você já faz essas coisas? Agora sim, ó, se você aumenta a quantidade de fibras, e a gente pergunta assim, ai doutora, mas como é que eu como essa fibra? Gente, tem diversas formas. Por exemplo, se você faz uma vitamina, você pode colocar naquela vitamina 2 colheres de aveia. Se você vai comer uma banana, você pode cortar a banana e colocar uma colher de chia ali em cima. Vai comer um mamão, pega aquele mamão, coloca uma colher de linhaça. Então, você vai trazendo a fibra para o seu dia a dia, junto com a vitamina, junto com o iogurte, junto com o mingau, junto com a frutinha. No próprio almoço, você pode colocar uma colher de gergelim, por exemplo, na sua salada, enfim. Usar a criatividade, mas trazer. Eu sempre falo assim para os meus pacientes, ó, você precisa ter em casa os potes do bem, o pote de chia, o pote de linhaça, né? Não precisa ser muito, é um pouco. Um potinho de chia, um potinho de linhaça, um potinho de aveia, um potinho de castanhas, um potinho, se você puder, de gergelim. E aí vai incrementando na sua alimentação, você vai deixar a sua alimentação mais nutritiva, mais rica. Lembra que a chia, a linhaça, a aveia é riquíssima em ômega 3, que é um poderoso anti-inflamatório natural. Isso também vai te ajudar bastante no processo de emagrecimento. Então, a mensagem de hoje é: foca na saúde intestinal, foca em dormir bem para ter uma microbiota saudável, foca em mastigar bem o alimento, em começar pelo cru, né? Você pode usar chás digestivos se você tem uma má digestão, por exemplo, chá de hortelã, é um chá digestivo que você pode usar meia horinha antes da refeição, que vai te ajudar também a melhorar essa digestão. Enfim, e trazer essas fibras, esses vegetais, diminuir o industrializado, porque isso com certeza vai facilitar bastante o seu emagrecimento. E sabe por quê? Porque essas estratégias vão melhorar os seus hormônios, vão equilibrar os seus hormônios para que você emagreça de verdade através do equilíbrio hormonal. Então, se esse vídeo foi interessante para você, você aprendeu um pouco mais sobre saúde intestinal,
Deixa seu comentário também, fala o que você achou, conta um pouquinho da sua experiência, compartilha com as outras pessoas o que você faz, que dá certo, o que você fez e que não deu certo, para que as pessoas não também, né, possam aprender. Eu acho que é importante a gente aprender com os acertos, mas também com os erros. Se você gostou, deixa também, né, o seu like, o seu comentário. Eu vou gostar muito de ler cada um dos comentários de vocês. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e a gente volta com o próximo vídeo com um assunto que com certeza também vai te ajudar a ser mais leve por dentro e por fora.